Nesse vídeo sobre Aliyah, a gente vai continuar aquilo que a gente falou no primeiro vídeo. Aliyah é emigrar para Israel. No primeiro vídeo a gente trouxe sobre a mitzvah, a importância de morar em Israel, né? E o ideal correto espiritual. Aqui a gente vai tratar de questões mais técnicas, muito importantes, que a gente recebe muitas perguntas, tá? A primeira coisa é quem pode fazer Aliyah, quem tem direito de emigrar para Israel. Então o Estado de Israel tem uma lei que se chama Chok Hashvut, a lei do retorno. Essa lei, ela diz que um judeu, ou filho de um judeu, ou neto de um judeu, tem direito de emigrar para Israel e receber todos os direitos de um olé, de uma pessoa que veio fixar residência aqui, tá? A pessoa que faz Aliyah, ela é chamada de olé, tá? Vem da mesma raiz da palavra, tá? É a pessoa que se elevou. Beleza. Agora, uma pessoa, então, essa é a primeira pessoa que pode fazer Aliyah. Então você pode falar, calma, então uma pessoa que não é judia, como é que é? Então ela entra em outro processo. Automaticamente, quem tem direito é quem se encaixa na lei do retorno. É curioso notar que essa é uma lei laica, tá? Porque pela lei judaica, uma pessoa ela é judia quando ela é filha de uma mãe judia, tá? Essa lei fala que não importa, você pode só ter pai judeu ou um dos avós judeu e você já tem direito de emigrar. Tá? Então, como eu falei, então, a primeira coisa que ela tem que saber é se ela entra nessa categoria. Eu quero falar mais ainda para você. Não basta você entrar nessa categoria, você tem que conseguir provar isso. Como se prova isso? Então existem várias formas. A forma clássica mais fácil, tá? É um atestado de algum rabino que é reconhecido pelo Estado de Israel. Então vamos falar, você mora no Brasil. No Brasil, graças a Deus, tem muitos rabinos, mas alguns que o Estado de Israel reconhece, não que eles não reconhecem os outros como não são rabinos, é que eles são conhecidos. Como é que eles vão conhecer lá, aqui em Israel, estou falando lá, como uma pessoa pode, aqui em Israel, conhecer, né, um israelense, conhecer todos os rabinos que estão no Brasil, quem é sério, quem não é sério, quem faz, quem não faz, quem sabe, quem não sabe. Então ele tem uma lista de rabinos que eles podem dar essa carta que atesta que você é judeu, ou que você é filho de judeu, ou que você é neto de judeu. Se você não consegue, não tem contato com o rabino, tem outras formas, tem outros documentos. Por exemplo, o documento de casamento, que é chamado de ktubá. Muitas vezes existem documentos, até certidões antigas que provam de outros rabinos que aquela pessoa que é teu avô, aí você consegue provar que o seu avô era judeu, porque você tem a certidão dele que ele era judeu, você tem um rabino que afirmou, e você tem como provar facilmente que você é neto dele. Então isso aqui é uma outra forma. Então muitas vezes a pessoa tem que fazer um pouco de trabalho de investigação. Se ela não consegue ir direto num rabino, então às vezes ela tem que fazer esse trabalho de investigação, porque sem isso o Estado não vai aceitar a imigração automática, como a gente falou. Mais um ponto importante. Muita gente pergunta, e se eu me converti? Eu converti e fiz tudo certinho. Rabino, eu sou agora um judeu ortodoxo, faço tudo certinho. Então eu posso fazer Aliyah? Então aqui também não é tão fácil. Existem, mesmo que você se converteu de acordo com a lei judaica. Então você, aos olhos de Deus, é judeu. Na sinagoga você é judeu, sobe na Torá, parabéns. Você é mulher, acende as velas de Shabat e faz, excelente. Mas, infelizmente, um pouco de um lado burocrático, nem toda conversão feita fora de Israel é aceita pelo Estado de Israel, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo essa diferenciação. Ninguém está falando que você não é judeu. A pergunta é se para a lei do retorno você é considerado judeu. Então, o Estado de Israel tem alguns tribunais que ele aceita no mundo e outros que não. A situação hoje no Brasil é que não existe uma conversão que é aceita em Israel. Tá? E a gente vê, eu falo isso porque a gente vê pessoas quase a cada semana que escrevem para mim, ligam e falam, Rabino, eu vim para cá, eu já fiz a conversão, e de repente ligam depois mais uma vez chorando, por falta dessa orientação. Tá? Eu nem estou entrando no mérito do tipo de conversão, se foi boa, não foi boa, não estou entrando, quem sou eu agora ficar julgando cada pessoa, mas sim na parte prática. Então não adianta sonhar e não deixem vender um peixe para você, tá? Errado. Então se você quer ser judeu, se quer viver no Brasil, então pode ser que essa conversão seja boa, nem estou falando de novo, não estou falando da conversão nem de X, nem Y, nem de Z, tá?
Mas se você sonha em vir para Israel, saiba que tem que ser uma conversão aceita em Israel. Você fala, mas Rabino, então não tem em Israel, não tem no Brasil, como é que eu faço? Então eu posso falar para você. Tem outras duas formas de conversão que são aceitas. Tem alguns lugares que a conversão é aceita. Eu posso citar 2 lugares. Aqui em Israel, mas aqui em Israel tem que ser feito pelo Rabinato Central de Israel, para ser aceita, tá? Eu sou um rabino do Rabinato Central de Israel, lembrando isso. Então, agora, não é que eu estou trabalhando agora na parte de conversão, só explicando o que acontece. Tem que ser da mesma forma que o meu diploma de rabino é do Rabinato, e assim é reconhecido pelo Estado de Israel que eu sou um rabino, a conversão é igualzinha. Ela tem que vir, a conversão, com o diploma do Rabinato de Israel, o Tribunal de Rabinos do Rabinato de Israel, tá? É todo um processo que junta a lei do Estado com a lei religiosa, muito curioso. Agora, existem outros tribunais reconhecidos, alguns, preste atenção, não estou falando todos. Nos Estados Unidos existem tribunais reconhecidos, na Inglaterra existem tribunais reconhecidos. Vale só para enfatizar que mesmo em Israel existem tribunais ortodoxos que o Estado não vai falar que você não é judeu, mas sim vai falar que você não tem direito a vir para Israel. Então é muito importante saber desse ponto. Eu quero falar mais um ponto aqui de conversão. Tem pessoas que falam, Rabino, então se é assim, eu vou fazer a conversão em Israel, tá? Então como é que é? Então a conversão em Israel, ela tem 2 caminhos. Se você é descendente de judeu, tá? E tem como provar isso, então também você já automaticamente tem direito a fazer aliá. Então você entra num dos processos de conversão que acaba sendo mais fácil, porque você já tem visto e dá tudo certo. Uma pessoa que ela não tem vínculo, né? Ela veio do nada, ela quer se converter e depois ela quer vir morar em Israel, ela entra no que se chama no caminho de casos especiais. Isso aqui é muito burocrático e mais complexo. É um processo que leva mais tempo, ele tem que ser autorizado e às vezes até ser autorizado já passou o teu tempo de visto aqui em Israel, então tem que ser muito, muito bem orientado para a pessoa que quer fazer isso, se você quer fazer isso, não quebrar a cara, tá? Tem que vir muito bem organizado com alguns documentos e saber quem sabe te fazer isso, quem sabe fazer para você esse processo. Depois você tem que estar ligado a uma instituição reconhecida pelo Estado que te prepara, e aí você fazendo isso você ganha o visto para se converter, e depois da conversão a pessoa automaticamente ganha também o visto de permanência em Israel. Ele pode se tornar um molé, um imigrante que já está escrito que ele é judeu e ele fica aqui com todos os direitos, tá? Então a gente falou hoje um pouco sobre quem tem direito a emigrar para Israel. É muito importante saber esse ponto para as pessoas não quebrarem a cara. Normalmente em cada país, óbvio que eu não estou falando de todos os países do mundo, mas os países onde tem comunidade judaica, lá tem a agência judaica que eles podem te dar essas informações. Existem outras instituições hoje em dia que também, até pela internet, podem te dar informações confiáveis sobre cada um desses temas que a gente falou. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha. Tem mais perguntas? A gente tem o nosso WhatsApp, entra em contato com a gente.